Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria vir aqui novamente. O pastor Dejair é um paizão. Outro dia eu falei pai, ele falou, eu não, você está mais velho do que eu. Mas ele é meu pai na fé. Ele é meu pai na fé, num momento muito difícil da minha vida. Esse homem de Deus aí estendeu a mão e falou para mim, você é separado de Deus, igual você que está aqui hoje também, amém? Quem é separado de Deus, fala amém. Você que nos acompanha aí em casa também, pela live, você é separado e separada de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero fazer a leitura de uma palavra que nós vamos meditar hoje. Eu já preguei algumas vezes aqui, irmãos. Eu sei que eu já preguei sobre Davi, eu sei que eu já preguei sobre José, tá? Hoje eu vou pregar sobre José, mas não é a mesma mensagem, é uma continuação. E se eu vier aqui outra vez, eu vou pregar outra mensagem, a outra continuação, porque eu fico, cada vez que eu leio a história de José, cada vez que eu vejo a manifestação de Deus na vida desse homem, na história desse homem, o que Deus fez através desse homem, não só para ele e para a família dele, mas para toda a terra na época, salvou toda a terra da fome. José foi uma personagem, né, que participou da salvação de toda a terra que ia morrer de fome, não só a terra do Egito, mas toda a terra. Está na Bíblia lá em Gênesis, e nós vamos ler agora a partir do capítulo 42 de Gênesis, amém? Pode ficar assentado, mas com toda reverência a Deus. Eu vou pedir para você ficar sentado, que o texto é um pouco longo, mas é para você entender que nós vamos colocar um pano de fundo aqui, para contar uma história que tem a ver com a nossa vida. E eu quero dizer para você, que se eu colocasse um tema, eu coloquei um tema nessa mensagem, né? A primeira vez que eu preguei sobre José aqui, a mensagem foi a vida de José. Eu contei até, nós pregamos até a altura da vida dele, onde ele foi nomeado vice-governador do Egito. Eu coloquei a trajetória dele, enquanto ele foi vendido pelos irmãos, ele foi para a cadeia, ele foi para a casa de Potifar, ele voltou para o palácio e virou governador. Hoje nós vamos pregar, hoje eu trouxe uma mensagem para você, chamada assim, quando o passado bate a porta. Tem a ver com a minha vida e com a sua vida, amém? Eu vou fazer a leitura. Gostaria de agradecer mais uma vez os irmãos por estar ouvindo essa mensagem, o pastor Dejair pela oportunidade, amém. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos, por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos, vão até lá e comprem cereais, para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, olha só, os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José por parte de pai e mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos, junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele, recostaram o rosto no chão. Tem uma versão que diz que eles se dobraram, e tem outra versão que diz que eles se curvaram diante de José, amém? Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura, vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam, queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos. Diga comigo, José lembrou do sonho. Glória a Deus, aleluia. Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam, de modo nenhum, Senhor. Somos seus criados, viemos para comprar mantimentos, somos filhos de um mesmo pai. Nós somos espiões, Senhor, não somos gente honesta, aleluia, glória a Deus. Não acredito, disse José, vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram,
nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um irmão desapareceu. Presta atenção nisso, mas um irmão desapareceu, e o mais novo está nesse momento com o nosso pai. José respondeu: e como eu disse, vocês são espiões, e o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Eu juro pela vida do meu rei, um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês e são espiões. Juro pela vida do rei. Tem uma versão que diz assim: assim vive o rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição: se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fiquem aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome da sua família. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço, isso provará se vocês estão dizendo ou não a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a aflição dele quando pedia que tivéssemos pena, porém não nos importamos. Por isso agora é a vez de ficarmos aflitos. E Rúben disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando entre eles por meio de intérprete. Olha aqui, vamos ler junto esse aqui, ó. José saiu perto deles e começou a chorar. Vamos lá. José saiu de perto deles e começou a chorar. Mais uma vez, bem alto. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Amém? Até aqui, senão vai acabar o culto e nós vamos continuar lendo a história. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, nosso Pai, eu te apresento nessa noite, meu Deus, a tua palavra que é santa, a tua palavra que cura, que restaura, que liberta, a tua palavra que transforma vidas, meu Deus, que ressuscita projetos, que ressuscita sonhos, a tua palavra que fala conosco a cada vez que nós a lemos, cada vez que nós lemos uma história, um versículo, o Senhor fala novamente no nosso coração. Fala essa noite, Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade nessa noite. Assim como tu falaste comigo, meu Deus, fala com teus filhos essa noite, em nome de Jesus Cristo. É que eu te louvo e te peço agora, em nome de Jesus, e todos digam amém. Por que eu deixei esse tema aqui, né? Quando o passado bate a porta? Porque a impressão que eu tenho quando eu leio esse tema é o que aconteceu aqui na vida de José, nesse momento da vida dele, nessa etapa da vida dele. Porque muitas vezes, quando a gente fala de passado, o passado nem sempre é tão passado assim na nossa vida. Muitas vezes a gente chama de passado algo que às vezes está bem presente na nossa história e na nossa biografia. Às vezes aquilo que chamamos de passado, ele volta a nos revisitar de vez em quando, e lança no nosso rosto aquilo que nós achávamos, ou que a gente fazia de conta até, que já estava sepultado de forma madura, de forma sólida na nossa vida. O que acontece aqui na vida de José, é que talvez ele pensava também que o passado dele havia sido sedimentado, ele havia sido curado totalmente. Eu creio que Deus vai curar pessoas aqui essa noite. Eu creio que Deus vai curar feridas emocionais aqui essa noite. Eu creio que Deus vai quebrar essa noite fortalezas que o inimigo coloca na nossa mente. A palavra de Deus diz, Paulo diz em 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 4,
Ele diz assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sabe o que é uma fortaleza? Aliás, abre aí 1 Timóteo, será que eu acertei o versículo? Agora eu fiquei confuso com outro versículo. Mas Paulo diz que as armas da nossa milícia não são da carne, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma. O que é uma fortaleza? É uma muralha. A fortaleza é uma muralha, é um impedimento que o inimigo coloca na nossa mente. Ele constrói fortalezas na nossa mente. Isso impede que a gente prospere, que a gente caminhe, que a gente perdoa. E o sofisma, ele é uma falsa ilusão da verdade. Sabe aquela pessoa que está insistindo num erro e ela acha que ela está certa? Ela vê que vai dar errado isso. Isso é um sofisma. Não, mas eu faço isso, mas eu estou prejudicando só a mim, eu não prejudico ninguém. E o barco está afundando, a família está indo junto e ele continua. Isso é um sofisma. E talvez isso estava concretizado no coração de José. Talvez ele até pensasse que ele já havia sido curado do que tinha acontecido com ele, com seus irmãos, no seu passado e na sua biografia. Veja que o passado aqui na vida de José, às vezes a gente encaixota nosso passado, a gente coloca situações na nossa vida, a gente coloca traumas da nossa vida em algumas caixas e a gente encosta ali, em algum canto da nossa vida, do nosso coração. Mas de vez em quando essas caixas se abrem e elas voltam e lançam no nosso rosto aquilo que nós achávamos que já havíamos esquecido plenamente, que Deus já havia consolidado aquilo no nosso coração. Às vezes o passado não foi ainda vencido em algumas áreas da nossa vida, definitivamente. E o que parece o que acontecia aqui, é o que parece o que aconteceu com José. O passado volta e ele está bem vivo, porque quem está vivo sempre, não tem um ditado desse? Quem está vivo aparece. E se ele não foi sedimentado, ele volta. E o passado volta aqui, nessa parte da história, e ele assombra José. Porque José chora, né? Olha só, para você entender em que fase que estava José aqui, né? Pouco mais de 20 anos haviam passado desde que José havia sido vendido pelos irmãos. Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele tinha mais ou menos 15, 16 anos. Ele foi para o Egito, aconteceu aquele monte de coisa com José, foi para a casa de Potifar, foi enganado, né? José vai para cima, vai para baixo, os irmãos dele jogam ele numa cisterna, ele está por baixo, ele vai para o Egito, vendido como escravo, ele está por baixo, ele é comprado por Potifar, ele vai para o palácio, agora ele está por cima, a mulher de Potifar engana José, ele vai para o calabouço, ele está por baixo, ele interpreta o sonho, ele volta para o palácio, ele é governador do Egito, agora ele está por cima. Mas veja o que acontece aqui. José estava aqui mais ou menos, irmão, se a gente fizer conta, quando o faraó chamou José para ser governador, José tinha 30 anos. Ele foi vendido mais ou menos com 16. Com 30 anos, José foi chamado para ser governador. Quando ele começa a vender mantimentos, a gente entende que já havia passado os 7 anos da fartura. Aí tem aquele lapso temporal que começou a faltar mantimentos, que era os 7 anos da época das vacas magras. Talvez aqui passou 2, 3, talvez a gente não sabe. 2 ou 3 anos, porque o povo já estava comprando mantimentos. Então José é chamado com 30, passam os 7 anos, 37, aqui ele está com 38, 39 anos. É tempo suficiente, pastor Dejair, para a pessoa achar que já esqueceu tudo, achar que já está tudo curado, não é? José já havia se acostumado com uma nova vida. E que vida que José se acostumou? Uma das vidas mais cobiçadas, porque agora José tem poder, porque agora José é governador. José, no estralar de dedos, ele faz acontecer e desacontecer. Ele não era mais aquele jovem, ele não era mais aquele rapaz que dentro de uma gaiola, ou talvez amarrado, ou talvez arrastado e acorrentado, gritava para os seus irmãos: ei, não faz isso comigo, deixa pelo menos eu contar para o meu pai, não faz isso, eu sou teu irmão. Ele não era mais esse rapaz. José havia passado por vários processos de amadurecimento, mais de 2 anos de cadeia, sem dever nada. José nunca reclamou. Não havia limites para José, porque ele era o governador.
ele podia fazer o que ele quisesse na terra do Egito, o que ele bem entendesse. Ele mandava e desmandava, como disse o próprio faraó: ninguém no Egito levanta um pé ou uma mão se você não deixar. Olha quanto poder que José tinha. Os desejos que ele queria eram todos atendidos imediatamente, da forma que ele queria, do jeito que ele queria. Ele havia deixado para trás a tempestade, pelo menos ele pensava, porque quando ele vê os irmãos, ele chora, imediatamente ele chora. Isso significa o quê? Que ele não estava curado ainda, que ainda havia coisas para Deus completar na vida dele. Prova é que José achava que havia sido curado, e muitas vezes na nossa vida é assim também. A gente acha que está tudo certo, de vez em quando a gente tem uma lembrança na nossa vida, por mais que é passado, de uma pessoa às vezes que a gente tenta esquecer, e ela de vez em quando surge na nossa mente e acaba nos atingindo, e a gente às vezes chora. Isso é normal, o ser humano, é o coração. Então aqui Deus, ele queria tratar. Deus amava tanto José, que ele não queria que José ficasse enganado acerca do que havia acontecido com ele na sua trajetória, na sua família, em relação aos seus irmãos. Prova é que ele achava que ele colocou o nome dos dois filhos dele, olha só, Efraim e Manassés. O primeiro nome significa o quê? Deus me fez esquecer da minha aflição, de toda a minha aflição. E Manassés ele coloca: Deus me fez vencer na terra da minha angústia. Olha só, são nomes sugestivos de quem já havia enterrado o passado. José já havia passado por muitas coisas aqui. Ele já era um homem maduro, amadurecido. E veja, quando os seus irmãos, ele está ali vendendo mantimentos, a Bíblia diz que ele estava ali, coordenava tudo aquele negócio, ninguém fazia nada sem ele autorizar. Quando ele vê um grupo, muita gente chegando, muitas caravanas chegando, toda hora chegando gente saindo para comprar mantimentos, né? Quando ele vê um grupo, ele reconhece os seus irmãos. Também não tinha como ele não reconhecer os seus irmãos. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, eles eram mais velhos. José era jovem, ele era filho de uma velhice. Não tinha como ele não reconhecer os irmãos. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. E veja que quando ele está posicionado, os irmãos olham para ele e percebem, pastor, que ele é uma autoridade. O jeito dele se posicionar é diferente. Ele não era mais um seminômade que usava aquelas roupas pesadas, cabelo comprido. José agora era um cidadão do Egito, talvez com roupas mais leves. Muito provavelmente o rosto dele estava pintado. E ele usava, eu não sei como chama, mas ele podia usar aquela cobertura que eles usavam no Egito. Jamais os irmãos dele o reconheceriam, mesmo porque acreditavam, a gente leu, que ele estava desaparecido, que ele estava morto. Então José aqui, ele podia fazer, sabe o que, irmãos? Ele podia falar assim, ó: quer saber? Não quero nem saber desse povo, né? Todas as vezes que o nosso passado volta, cedo ou tarde, se ele não tiver curado, se a gente não tiver curado, Deus não tiver curado isso, cedo ou tarde ele volta. E quando José olha isso, ele lida com isso de uma maneira madura. Porque ele podia bem atender os irmãos não iam reconhecer ele. Ele podia mandar alguém atender os irmãos, né? Deus amava muito José, embora José se achava vitorioso, algumas coisas na vida dele Deus ainda queria consertar, para completar a boa obra. E Deus está falando para você essa noite, que Ele ainda quer consertar alguma coisa na sua vida, para Ele completar a boa obra que Ele tem na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, Consolador, pode fazer isso essa noite. E eu creio que Ele vai fazer essa noite. José, irmãos, ele só chorou. Você vê como o choro cura, como o choro liberta? Eu aprendi uma vez com um pastor amigo meu, ele falou assim, eu falava: pastor, eu não consigo orar, eu não estou conseguindo orar, eu estou sentindo a minha vida amarrada, a minha vida presa. Ele falou: irmão Dionei, quando você lê a Bíblia acontece o quê? Quando eu costumo ler essas histórias aqui, eu até choro na presença de Deus, chora na presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando você chora, um anjo pega um odre, as suas lágrimas, e leva para o trono de Deus. Amém? Se você não consegue orar, irmão, se está difícil a batalha, eu entendo que às vezes a batalha está difícil na nossa vida. Eu comecei a fazer um projeto agora, eu apresentei na mão de Deus, um projeto.
eu quis vencer na minha vida algumas coisas que eu ainda tinha que vencer, alguns detalhes que na verdade acabam atrapalhando o resultado final, porque nós tropeçamos, pastor, em pequenas pedras. Às vezes a gente deixa o detalhe da nossa vida para depois. Isso aqui eu resolvo depois. Afinal de contas, eu sou crente, eu sou batizado, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou frequentando o culto, eu tenho um ministério na igreja. Mas pequenos detalhes que quando vai chegando uma época na nossa vida, a gente vai dar de frente com um muro, o muro de Deus. E quando Deus ele ama e ele tem projeto, e ele tem projeto na vida de cada um de vocês, e nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco também, como ele tem propósito para cada um, e é bem maior do que a gente imagina, ele quer que a gente preste atenção nos detalhes. Tem um livro de Rob Thompson que ele diz assim: a atenção aos detalhes diz o quão longe uma pessoa pode chegar ou não. Esse era um detalhe na vida de José que significava muito para a família, para o povo de Canaã, para o próprio José. Então eu coloquei um projeto, irmão, de oração na minha vida. Eu coloquei uma disciplina de oração. E eu comecei a cumprir isso. Deus é tremendo, irmão. Não é porque eu estou fazendo, não é porque Ele estava esperando. Às vezes a gente fala assim: puxa vida, parece que a promessa de Deus está tão difícil de chegar. Será que não sou eu que estou dificultando? Será que não é um detalhe na minha vida que eu preciso mudar, que eu preciso consertar? Em duas situações apenas na sua vida, José, ele chora. Em duas situações. José não chora quando ele vai para a cadeia, quando ele é traído, mas ele chora quando ele vê os seus irmãos. José só chora quando ele vê os seus irmãos, ele perde a compostura, o seu coração ainda estava ferido quando viu os seus irmãos. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente se vê numa situação dessa como José, do passado, uma situação como essa. O Egito era uma terra distante. José podia, se ele quisesse revisitar o seu passado, ele podia ter pego um carro e ido até Canaã visitar os pais dele. Mas não, ele achava que ele estava já curado. 20 e poucos anos depois, ele não imaginava que os seus irmãos pudessem voltar. Imagina quando José viu os seus irmãos, talvez ele tenha pensado assim: meu Deus, quando ele viu, ele deve ter pensado: eu não acredito que esse povo está aqui. Esse povo aqui atrás de mim. Será por que eles não morreram de uma doença grave? Talvez a gente falasse isso, né? Oh meu Deus, misericórdia, que prova é essa? Por que uma fera do campo não comeu esses homens aí? Voltaram aqui para me atormentar, será? José deve estar imaginando isso. Embora os irmãos dele pensassem que ele havia morrido, agora ele era diferente. Agora ele era uma autoridade. E ele era tão diferente que ele podia ter feito qualquer coisa para se desvencilhar dos irmãos. Ele tinha motivo para isso, porque muitas vezes o passado é lugar onde a gente armazena sofrimento, traições, enganos, tristezas, lacunas emocionais. A gente entende o passado muitas vezes como um fardo pesado, que quando vai ser colocado mais uma pedra no saco que já está sobre os nossos ombros, é mais peso para a gente carregar. Mas José, ele começa a entender que o que está acontecendo com ele, o passado dele, por mais esburacado, irmão, que seja o nosso passado, ele é um caminho. Por mais turbulento que tenha sido o nosso passado, ele é um caminho que nos trouxe até aqui e até agora. Amém? Você está comigo essa noite? Glória a Deus. Diga comigo: o meu passado é um caminho. Amém, glória a Deus. Porque tem gente que sofre porque não consegue ser curado de feridas do passado e carrega o peso a vida inteira. Tem gente com 80 anos, eu vi um testemunho de uma senhora com 86 anos, ela não conseguia perdoar-se a si própria, e ela sofria a vida inteira, sofrendo por conta de um passado. E eu vi esse testemunho e comecei a chorar, porque eu falei: como tem gente que... Porque, irmãos, às vezes o nosso passado, tem gente que o passado é mais leve. Eu não quero saber do seu passado. Eu sei que o meu passado teve coisa muito ruim, coisa muito difícil. Eu fiz gente sofrer, eu sofri muito. Então assim, quando Deus me curou do meu passado, eu comecei a caminhar. E a gente só consegue
ter os olhos fixos no futuro, quando a gente é curado do nosso passado. José até ali, ele tinha sido realizado em várias áreas da vida dele, mas talvez o coração de José não estava preenchido ainda com a plenitude da graça de Deus, com a plenitude da vida em abundância de Deus. Então José, ele chora quando ele vê os irmãos, e ele toma uma atitude que a gente vai aprender com José. 3 coisas que José fez aqui quando ele viu essa situação acontecendo. Ele só consegue se desvencilhar porque ele entende, no final da história, ele entende que o que aconteceu com ele até ali foi tudo Deus que planejou. E ele entende isso, sabe quando? Quando os irmãos se curvam dele. A gente leu que quando os irmãos se curvaram, o que aconteceu com José? Ele se lembrou dos sonhos. Eu assisti um filme esse tempo atrás, com a minha esposa. Sabe aquele filme que você só entende no final? Que no final as coisas se encaixam. Eu fui assistir um filme com ela de um guerreiro que foi participar de uma guerra, e ele se perdeu, 2 combatentes se perderam, o avião caiu e eles pularam de paraquedas, eles estavam no território inimigo, e eles começam a andar para tentar encontrar um porto seguro, com uma bússola. Aí eles andam num campo minado e um deles pisa numa mina, explode, ele perde as 2 pernas. Aí o outro vai tentar socorrer ele para dar uma injeção de morfina, ele percebe que ele pisa em uma mina também. E quando você pisa em uma mina, se você tirar o pé, ela vai explodir e vai te mutilar. As minas nos campos minados eram uma estratégia de guerra, porque um tiro, uma bomba que mata a pessoa, ela mata só um, ela tira um combatente. Mas o militar no mundo inteiro, ele tem com ele uma camaradagem, ele tem com ele um juramento de não deixar ninguém para trás. Então quando um guerreiro ele pisava numa mina, essa mina só amputava uma perna, para quê? Para abaixar 2 guerreiros, o outro tinha que pegar ele e levar. Era uma estratégia de guerra. Quando ele pisa o pé nessa mina, que ele vai tirar o pé que ele sente, ele para, no meio do deserto, e aí ele começa a conversar, ele alcança o rádio, ele faz uma corda com a sua mochila, ele alcança o rádio que está com o companheiro, e ele começa se comunicar com a central dele. E o pessoal vai falando, vai chegar uma equipe aí, só daqui um dia, só daqui 24 horas, e ele fica pensando, como eu vou ficar 24 horas com o pé aqui? Eu vou morrer, eu vou tirar o pé e vou morrer. E acontece com ele dele começar a ter algumas visões, ele começa a ver aquelas miragens. Na verdade, isso estava acontecendo na mente dele. Deus estava tratando algumas coisas na vida desse homem. E então vem uma pessoa no deserto, vem uma pessoa ali daquela região, um morador ali, um nômade, uma pessoa que morava por ali, e fornece água para ele. E ele começa a ter umas visões com o pai dele, de repente ele começa a ter uma visão com o filho dele, e aí a história conta que ele tinha um atrito com o pai dele, ele não conseguia perdoar, aí a história ia passando alguns flashes, ele discutindo com o pai, ele chorando, ele indo embora de casa, e a gente não conseguia entender o filme, falava, o que está acontecendo aqui? E de repente esse cara chega nele e fala assim, você tem que dar mais um passo, você não pode ficar aí. Ele falava, mas está acontecendo tudo, e o cara falava, você tem que dar mais um passo. E ele foi, ele começou a passar mal, o cara dava comida. No final, a gente entende, quando não tinha mais jeito, a tropa não chegava, o rádio acabou a bateria, quando não tinha mais jeito, ele cai, e quando ele cai, ele tira o pé da mina e a mina não explode, e aquela mina era uma mina falsa. O que estava acontecendo ali? A gente entendeu que no final desse filme, Deus queria parar ele um pouco, para tratar o coração dele, para tratar feridas, e tudo se encaixou no final. Quando os irmãos de José se curvam para José, tudo se encaixa, e José entende, irmão, uma coisa que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, era desde lá de trás, que Deus já havia traçado um plano muito maior, um propósito muito maior na vida dele, que ele não entendia. Era desde lá, irmão, que Deus está falando com você essa noite. É desde lá de trás que Ele tem um propósito na sua vida. É desde lá de trás que Ele tem projeto na sua vida. O seu passado não é um peso. Você está aqui, olha só. Se você está aqui, você pode ir para qualquer lugar. Se o teu passado te trouxe até aqui hoje, e você tem um caminho que te leva para qualquer lugar. Se eu posso ir para qualquer lugar, pastor, eu não sei se eu mexeria em alguma coisa do meu passado.
Tem gente que fala assim: eu queria voltar até 18 anos com a cabeça que eu tenho. Não ia dar certo, irmão. Você ia ser um velho de 18 anos, ia fazer mais lambança ainda. Por quê? Porque é um caminho que José construiu, que Deus construiu. Irmão, você percebe a grandeza? Você percebe a grandeza desse propósito na vida dele? Você percebe que quando você passa por lutas e provações, Deus está equiparando você com José? Ei, José, é com você mesmo. Deus está equiparando você com José quando você passa por prova. E cada prova vai te fazer mais forte. José, ele foi preparado para ser governador do Egito. Então eu aprendo com José algumas coisas. Olha só. Para você entender, a primeira coisa que José fez, ele entende a soberania de Deus. Porque ele vê que o círculo se fecha e ele então percebe, ele fala: puxa vida. Porque talvez José, ele tinha aqueles irmãos como seus algozes, pessoas terríveis. Talvez José sonhasse com eles. Talvez essa seja a sua história hoje. Talvez você sonhe com coisas do passado e você pinta aquilo lá como uma coisa terrível na sua vida, que nem é tanto. Porque o inimigo, ele usa essas setas para ferir a nossa vida, para não nos deixar caminhar, para ferir o nosso coração. Ele usa isso como fortaleza na nossa mente. Ele acusa você do seu passado. Ele acusa, ele tenta fazer você de vítima do passado. José entende aqui que ele nunca foi vítima. José entende aqui que vítima foram os irmãos dele, que pararam no tempo. Porque quando eles veem José, eles olham e falam assim: olha lá o que o Rubem falou, está acontecendo isso com a gente, porque nós fizemos aquilo com o nosso irmão. E ele gritava: quem que depois de 25 anos vai olhar para uma situação que deu errado e falar: é culpa nossa, porque nós fizemos aquilo com nossos irmãos? Quem era vítima, irmão, aqui? José nunca foi vítima. Você nunca foi vítima. E a hora que você entender que você nunca foi vítima, Deus vai quebrar fortalezas na sua vida e você vai viver a plenitude de Deus. Deus é tão tremendo, irmão, que Ele vai completar a obra que Ele começou na tua vida. Ele vai completar a boa obra. Ele é tão tremendo que Ele capricha nos detalhes. Olha como Deus capricha nos detalhes, irmão. Ele manda só os 10 irmãos de José que venderam ele. O pai de José não foi. Não era uma boa hora para José dar fim nos caras, velho. Era só ele falar: ó, joga tudo na cadeia e deixa lá pelo menos 2 anos. Igual aconteceu comigo, não é? Mas José não era esse cara. José era aquele cara que queria sempre melhorar. Ele não perdia uma oportunidade de melhorar. José era uma pessoa cheia de Deus. Ele era aquela pessoa que falava assim: se está acontecendo isso, ele pensou, se está acontecendo isso, é porque Deus tem um propósito. Eu vou ter que parar e pensar bem nisso. Eu vou ter que ver o que está acontecendo aqui antes de eu tomar alguma atitude. Mas o choro, ele não vem da carne, ele vem da alma, ele vem do coração. Talvez na carne José falou: vou prender eles e vou fazer agora eles vão ver comigo. Vou fazer eles buscar o irmão. Ele toma atitudes ali de uma pessoa vivida, mas ele não consegue segurar a dor na alma. Então aquele choro que estava aqui há 20 anos, ele solta, ele consegue entender no semblante dos seus irmãos. Quando ele vê os seus irmãos, talvez ele reconhece rapidamente, porque os irmãos já eram mais velhos, talvez o jeito deles conversar, o jeito deles brincar um com o outro. José vê nisso os irmãos, ele reconhece os irmãos por isso. E Benjamim ficou lá. Benjamim era o irmão mais novo de José. Para você entender, o pai de José, Jacó, ele teve 12 filhos. Ele casou com Lia, depois casou com Raquel, não é isso? Com Lia ele teve 4 filhos, Raquel era estéril, não podia ter filhos. Então Raquel pega a sua concubina para agradar Jacó e pede para Jacó ter filhos com a concubina. Jacó então tem filhos com a concubina de Raquel. Aí Lia também, com inveja, também percebe que Jacó está tendo os filhos com Raquel. Ele pede para Jacó ter filhos com a concubina dela também. E finalmente, no final já da vida de Raquel, pela misericórdia de Deus, ela deixa de ser estéril. Deus faz o milagre. Então Jacó, ele tem José e depois ele tem Benjamim. E aqui ele pede para os irmãos voltar, que ele estava querendo ver Benjamim. Ele ficou feliz quando ele viu o pai dele. Então a primeira coisa é a soberania de Deus, né?
Tudo fazia parte de um plano. José entendeu que fazia parte de um plano. Você tem que entender que as dificuldades da sua vida, que as lutas que você passa, que as quedas que você teve, que as vitórias que você teve e que ficaram para trás na sua história, foi construindo o seu caminho até aqui. Isso está construindo o seu caminho até aqui. Aquilo que vai ficando para trás e de acordo com o que você vai vencendo, aquilo que você vai vencendo é parte do teu caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, irmão. Deus tem coisas grandes para completar na sua vida. Eu tenho certeza que se você está aqui, recebe essa palavra para você. Diga, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, Senhor. Essa promessa de Deus para a minha vida. Deus tem coisas grandes para completar. E Ele diz para você essa noite, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas, a quais você ainda não sabe. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida nessa noite. Ver os irmãos prostrados, passou para José, ele entender ali, que aqueles homens eram pessoas sofridas, eram pessoas que não conseguiam caminhar, conviviam com a culpa, a vida inteira, mais de 25 anos com a culpa. Finalmente ele entende. Talvez ele sonhava com aqueles irmãos, ou ele tinha vontade de chorar, ou ele tinha vontade de matar os caras. E quando ele vê os caras, o que acontece? Ele chora. Oh meu Deus querido, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. José entendia, ele entendeu que quando isso aconteceu, é porque algo grande estava para acontecer, algo melhor, um plano, um propósito, algo maior que nós, algo maior que ele. A segunda lição, irmãos, José ganhou tempo, ele não agiu no impulso. Isso é muito de nós, né, irmã? Às vezes a gente age no impulso, né? A pessoa fala uma coisa, a gente já retruca. Às vezes a esposa fala alguma coisa, a gente já dá uma bronca. Ou o marido fala alguma coisa, já dá uma bronca também. Na hora a gente não pensa muito. E quando o passado volta, quando o passado ele nos visita de alguma forma, isso acontece, hein, irmão? E isso acontece na nossa vida, o passado volta. Né, pastor? Às vezes ele bate na nossa porta, ó, eu estou aqui e se você não me sepultar direito, eu vou voltar de novo. Não é isso? Não é isso? Isso acontece na nossa vida. Um amigo meu que trabalhava comigo, no restaurante, ele falou assim, é meia-noite que acaba, varão? Já vamos encerrar, tá? Vou fazer o fechamento aqui para a gente encerrar. Eu quero orar com você. E o Espírito Santo, eu só vim pregar. A pessoa convidada aqui é Deus, é o Espírito Santo. E quando ele não é nem convidado, porque quando nós chegamos aqui, ele já estava aqui. Amém? Quando você saiu da sua casa para vir aqui, ele já estava aqui. Porque ele sabia que você ia estar aqui essa noite. E você está no melhor lugar nessa noite. Você que está assistindo aí do outro lado da tela, você está no melhor lugar essa noite, na presença de Deus, na presença do Deus vivo, do Deus que age, do Deus que cura, do Deus que preenche aquilo que o remédio não consegue preencher, do Deus que preenche lacunas emocionais, do Deus que transforma feridas em bênçãos, em reconciliação, em nova trajetória, em novo caminho. Ele desenrola a sua história e fala, eu que estou escrevendo. A história de José mostra para mim que era Deus que está escrevendo a minha e a sua história. É Ele que está escrevendo. Não somos nós, a gente pensa que a gente escreve, mas é Deus. Há um propósito na sua vida, desde lá de trás. E olha só, José ganha tempo, ele deixa os irmãos 3 dias presos. Ele ficou muito mais tempo que isso, né? Você vê como José era um cara bom? Você podia falar, vou segurar essa raça aí, ô racinha ruim. Eram os irmãos de José, hein? Tem gente ruim, ó, eu já atendi muita ocorrência com gente ruim. O cara que pegou uma criança e jogou na parede, o filho, pô. Isso aí é nada, o cara matar a esposa, meu Deus. Não dá nem para falar umas coisas aqui. Eu já vi gente ruim. Existe gente ruim. Existe gente lazarenta de ruim. E existe os irmãos de José. Que pega o cara, joga num poço. Irmãos, imagina você conviver 25 anos em volta da mesa, o pai que amava José, que tinha um carinho especial por José, irmão, porque era o filho de uma velhice, era o filho do pai e da mãe. Os dois, ele e Benjamim, eram os únicos, filho do próprio pai e da própria mãe. Por isso Jacó, quando via José, ele lembrava da mulher que ele amava, que era Raquel. Era a mulher que ele amava de verdade. A Bíblia, a história traz isso para nós, pastor. Ele casou-se com Lia porque foi trapaceado pelo sogro, né? Ele pagou o preço por Raquel, trabalhou 7 anos. No casamento colocaram um véu. E quando ele vê, foi gato por lebre. Quando ele olhou, falou,
mas isso aqui não é Raquel não. E aí o sogro dele vai e fala para ele: mas aqui é o seguinte, filho, nós temos uma tradição, a filha mais velha tem que casar primeiro. Eita glória! Aí ele falou: não, mas quanto você quer pela Raquel? Mais 7 anos, trabalhou mais 7 anos pela mulher que ele amava, né? Passaram ele para trás, o velhinho, rapaz. Mas enfim, para a gente encerrar, irmão, a gente precisa ganhar tempo, sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de gravar na nossa mente as coisas do jeito que a gente entendeu que elas aconteceram, e muitas vezes não foi assim. Muitas vezes acontecem fatos na nossa vida que passam-se 10, 15 anos e a gente lembra do jeito que a gente entendeu, porque a gente tem os nossos pressupostos, a gente tem a nossa forma de ver as coisas, e talvez a coisa não foi realmente desse jeito. Por isso José, ele tem essa inteligência, ele tem essa sabedoria de ganhar tempo. E como ele foi feliz nisso, né? Em ganhar tempo, né? Ele trouxe o seu pai de volta, ele trouxe o Benjamim, ele conseguiu agir com maturidade, não vingar na própria carne, não cometeu uma vingança, ele não se apavorou. José não era do tipo do cara que quando via o seu, não vou dizer inimigo, como a gente diz com uma pessoa que a gente não vai muito com a cara, me faltou a palavra agora, alguém sugere aí? Como é que chama? Tem uma pessoa que a gente, que não bateu, que você tem alguma coisa, esqueci o nome, tem uma, isso, fala de novo aí. O desafeto, né? Quando você vê um desafeto seu, José não era esse cara que atravessava a rua. José não era daquele tipo de cara, gato escaldado tem medo de água quente, eu não quero nem saber desse povo. Não, ele não era esse cara, ele era curado. José era maduro em algumas áreas da vida dele. E principalmente, irmãos, José entende no final de tudo. Agora eu vou encerrar, se põe de pé nessa noite.